que é sobre cidadania. Cidadania espiritual. Tá? Cidadania espiritual. Que para a vida de todo salvo tem a ver com a cidadania no mundo, né? Cidadania nos países, nos territórios, nas cidades, nos bairros, na convivência com outras pessoas. Então, é a cidadania espiritual, mas que tem tudo a ver com a cidadania cotidiana, né? A nossa convivência com outras pessoas. Então, vamos ver o que é que hoje a gente vai falar sobre cidadania. O que temos aqui é o seguinte, ó. Sendo oposição cristã. Cidadania espiritual sendo oposição cristã. O que é uma oposição cristã? Bom, oposição dentro de uma cidade, dentro de um mundo, dentro de um país, a gente já sabe o que é. Agora, o que é uma oposição cristã? Né? Claro, não é o que os nossos deputados evangélicos fazem. Os nossos deputados, eles não são oposição em época nenhuma. Eu estou falando da maioria deles, tá? Da bancada evangélica que tem. Eles não são oposição a ninguém em época nenhuma. Porque o que é que eles fazem? Eles estão lá, a ideia deles é assim, vender o voto deles. Tá? Então, essa bancada evangélica ela trabalha a favor de qualquer governo que tiver lá. Basta que as emendas, as emendas parlamentares saiam. Quem pode ser o diabo que esteja governando. Se as emendas parlamentares saírem, eles apoiam, eles votam em qualquer coisa. Entendeu? Isso não é de agora, não. Isso é de sempre. Isso desde épocas antigas. Não importa quem esteja no governo. Eles fazem oposição porque as emendas particulares, né, fazem com que eles tenham uma posição agora. Mas na hora que entrar outro governante e que pague, é pagar, né, essa situação a eles largam o negócio de oposição. Eles querem, o importante é o lucro, é o ganho. Então isso não é oposição, tá? A oposição cristã é quando você tem uma postura de Jesus Cristo. Qual é a postura de Jesus Cristo? Discordar do que deve ser discordado e concordar com o que deve ser concordado. Qual é o objetivo? Abençoar as pessoas. Aquilo que for para abençoar o coletivo, não os ricos, não a ganância dos ricos, mas aquilo que for para abençoar, não é? Para facilitar a vida do povo, a vida do pobre, a vida da grande massa miserável que está aí, tudo que for para favorecer a essas pessoas, ele apoia, ele dá apoio, porque ele está ali para representar esse povo carente. E tudo aquilo que for contrário ao povo, que for contrário aos interesses do povo, ele é oposição. Ele se coloca. Pode ser quem for. Pode ser quem. Não importa quem esteja governando. Não importa as emendas parlamentares. Não importa. Se for contra o povo, se for contra o interesse do povo que Deus ama. O povo que Deus ama. Se for contra esse povo que Deus ama, eu seria aquele parlamentar vai ser oposição. Compreende? Então, isso é cidadania. Isso é cidadania cristã, é ser oposição. Eu posso não ser um parlamentar, mas eu vou dizer sim, olha, parabéns, eu parabenizo, eu concordo com isso aqui, porque isso aqui está favorecendo o pobre. Agora, eu discordo disso aqui. Não concordo. Isso aqui está errado. Isso aqui está contra o povo, prejudicando o povo. Isso é cidadania cristã. É saber ser oposição quando deve ser oposição e deve fazer situação quando deve ser situação. Ok?
cristãos sempre inconformados com o mundo. Isso quer dizer contrários ao sistema desse mundo, esse sistema capitalista que está aí. Né? Porque para você tomar essas posições que eu estou acabando de dizer aqui, você vai ter que ser contra o sistema do mundo. Jesus era contra o sistema do mundo. Né? Nesse sentido que está aqui essa palavra esquerda, no sentido de contrário. A esquerda é o contrário, é o que não concorda, é o que não se envolve, é o que não se compromete com o sistema do mundo. É isso que significa esquerda, e não essa baboseira, essas mentiras, essas coisas malignas que tem ditas por aí. Entendeu? Isso, historicamente, é por isso que Jesus está à direita do Pai, mas está à esquerda de Herodes. Está à direita da vontade de Deus, mas está à esquerda da maneira como Herodes governava. Ok? Então é nesse sentido, direita e esquerda. Né? Não essa mentirada, invenção, essa coisa maligna que criaram na cabeça da gente e que a gente fica confundindo as coisas. A gente confunde tanto que aqueles que são contra nós, a gente fica do lado deles. E aqueles que são a nosso favor, brigam pela gente, a gente é contra eles. Olha, é o cão mesmo o negócio. É o cão. Então, Romanos 12, 1 e 2 diz: sejam inconformados com esse sistema injusto do mundo. Bom, aqui tem, rapidamente vou mencionar aqui alguns pontos. O mundo jaz no maligno, 1 João capítulo 5, 18. O mundo está numa situação que a gente tem que ser contrário a ele, porque ele não é benigno, ele é maligno. É um sistema maligno, mentiroso. É um sistema que quer o nosso mal, porque somente alguns é que vão se beneficiar com isso. Sempre foi assim. Não é uma coisa de agora. Sempre. Desde antes mesmo de Jesus, já haviam os que se beneficiavam com a miséria dos outros. Certo? Segundo, o mundo precisa ouvir que o cristianismo é contra a ganância injusta e dominante. Apesar que é o cristianismo que defende e prega e quem segura as barras desse capitalismo doentio que está por aí. É o cristianismo. Vá ver quem é a história dos que defenderam e ainda brigam, defendem isso. São os países ditos cristãos. Foram eles que desenvolveram a escravidão, foram eles que desenvolveram não sei, industrial, a reforma industrial, não é reforma não, é a revolução industrial. Foram eles. Tudo pela grana. Nada de Jesus, ninguém está preocupado com Jesus, que é a grana. Jesus ali é usado para favorecer a grana deles. Aí o mundo, representado por um Gandhi, diz: vocês não têm nada a ver com Jesus. Vocês são mentirosos. Vocês não têm nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Foi exatamente o que Jesus também falou para os judeus em relação a Deus, né? Eles eram o povo de Deus. Terceiro, o mundo precisa ouvir que o cristianismo joio está com Mamon. Existe um cristianismo aí ganancioso. A gente precisa dizer isso para o mundo. Olha, mundo, existe mesmo nós não somos inocentes, não. No nosso meio, nós temos o joio que está comprometido com Mamon. Ele quer a grana, ele quer usar a religião, ele usa a gente para poder querer a grana. A bufunfa, a riqueza, a ganância. A gente precisa dizer isso para o mundo. Isso é oposição cristã. É a gente assumir o nosso erro. Isso também é oposição cristã. 4. O mundo precisa ouvir que o cristianismo trigo aplaude, é mesmo, aplaude e reclama, né, dos políticos e judiciário quando atuam favoráveis ou contrários aos injustiçados. Precisamos dizer ao mundo: olha, nosso papel nesse mundo não é apoiar a ganância,
Nosso papel é aplaudir quando autoridades tomam posição em favor do pobre e criticar quando essas autoridades tomam posição a favor do rico. Agora, por que o rico? O rico é ruim? Não. É porque o rico não precisa de proteção. Quem precisa de proteção é o pobre. O rico sabe se virar, o rico tem como se virar, mas o pobre não tem. Entende? Então a gente fica do lado de quem precisa do apoio. Não é jogando pedra no outro, não, mas é jogando pedra, sim, na ganância do outro. Aí é diferente. E quinto, cadê o quinto? O mundo precisa ouvir que Deus ama intensamente a toda e qualquer pessoa, mas tem atenção especial para com os carentes e injustiçados neste mundo de mamão. Entendeu? Ele tem uma atenção especial para com essas pessoas. Porque se ele ama a todos, como é que ele ama a todos e acha normal, né, uns sofrerem e os outros provocarem o sofrimento? Não é normal. Ele vai então apoiar, ele vai estar do lado, ele vai ajudar aquele que está sendo vítima do outro. Certo? Então, isso é oposição cristã, tá? Sendo oposição cristã, a gente vai exercer a cidadania espiritual neste mundo.